Você já pensou como a sua vida seria totalmente diferente se você tivesse Jesus Cristo andando junto de você? Assim como os discípulos e os apóstolos do primeiro século viveram? Você já imaginou como o seu coração ia ficar absolutamente confiante se o Senhor Jesus estivesse ao seu lado, se você estivesse vivendo como se há 2000 anos atrás? Não, imagina o que você poderia fazer tendo Cristo ao seu lado. Qual seria a sua participação no ministério de Cristo Jesus na terra? Sabe o que ele te diz? Eu estou ao seu lado. Renato, não há diferença entre a experiência que aqueles discípulos tiveram da experiência que Jesus quer nos dar hoje, que Jesus Cristo quer lhe dar hoje. Exatamente. Paulo esteve pessoalmente com Cristo encarnado? Não. Encarnado não, mas só o glorificado. O glorificado. O mesmo Senhor que se revelou a Saulo, transformando em Paulo, o mesmo Senhor que operou todos os sinais e toda a obra através da vida de Paulo está ao nosso lado. Aí eu posso perguntar, se o Senhor está ao nosso lado, se Cristo está ao teu lado, por que então você não percebe a presença dele? Renato, o problema que acontece não é um problema de Cristo estar presente ou não, é de estarmos conscientes da presença dele ou não. E, consequentemente, o percebendo. Nós não percebemos, quando estamos inconscientes, nós não percebemos nada. Querido, preste atenção numa coisa, se você não está percebendo Jesus ao teu lado, agora, durante esse momento que você está ouvindo esse vídeo, é porque a tua consciência não foi despertada para a presença dele. Como despertar a consciência para uma realidade revelada nas Escrituras? Primeiramente, você precisa da verdade revelada. E no caso, é a promessa de Jesus que diz: eu estou com você agora, nesse seu momento aí. Agora, se eu sei dessa promessa, e se eu, apesar de acreditar que ela é verdadeira, mas se eu a coloco no canto e não busco vivê-la, de nada vai adiantar. A apropriação da promessa de Jesus para si é fundamental. E mais do que somente uma apropriação. É a apropriação com fé para poder viver aquela realidade. Porque quando você vive, quando você coloca em exercício, quando você experimenta essa realidade, aí você ganha consciência. A consciência é resultado de uma vivência. Exatamente. É a vivência da comunhão com Cristo que vai te trazer a consciência. E para que você tenha essa vivência, você precisa pegar a promessa que Ele te fez e misturar com a fé. Quando a fé se mistura com a promessa, você sabe que aquela promessa é para mim. Você pode ter pensado diversas vezes. Jesus disse para todos os discípulos: eis que estou convosco todos os dias. E você pode ter olhado isso como uma promessa generalizada, que não tinha destinatário você. Sabe, esse pode ser o seu erro. Você pode estar olhando a promessa como válida para os outros, mas a promessa é feita para você. A promessa é feita para mim. Precisa ser encarada individualmente. É individualizada. É individualizada. Agora, é fundamental também que se coloque essa realidade em exercício. É o exercício diário, é um exercício espiritual, porque, João, essa não é uma realidade trivial. Não. E o Senhor disse que não deveria ser trivial mesmo, porque Ele fala, eis que. É algo que está oculto, é algo que não está ao primeiro toque das mãos. É necessário buscar, é necessário lutar por isso. É preciso lutar com base na promessa que foi dirigida a você. Você precisa lançar mão dessa promessa e buscá-la.
lutar por ela, o fazer uso dela, considerá-la na sua vida. Eu queria fazer uma consideração sobre isso, Renato. Veja bem, na hora que eu pego uma promessa que o Senhor me fez e batalho por ela e busco vivê-la, busco-a em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, na hora que eu faço esse exercício de buscar, eu estou demonstrando fé. Sem dúvida. Sem dúvida. A fé te leva à persistência. Exatamente. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso lá em Lucas 11, da insistência, de bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Essa é uma daquelas promessas que você precisa crer que é para você e que você precisa lutar por isso. Lutando por isso, considerando essa realidade no seu viver diário, eis que você irá perceber Jesus. Aquela surpresa acontece. Eu lembro que na outra ocasião, eu estava preocupado com uma situação que estava por ocorrer. Eu estava me dirigindo a um lugar, eu estava preocupado. E aí o Senhor claramente falou o seguinte: você acha que eu não sei o que vai acontecer? Eu te confesso, Renato, que eu fiquei com vergonha. Eu falei, é claro que o Senhor sabe. Né? Ou seja, nós precisamos cada vez mais estar conscientes que a nossa vida opera de acordo com o poder de Cristo, com o agir do Espírito Santo, com a soberania do Cristo onipresente que está o tempo todo ao nosso lado. E quando a gente se percebe, isso transforma toda a nossa vida. Quantos medos você sentiu, quantos apertos e desesperos pela simples falta de consciência da presença de Jesus. Acho que chegamos a um ponto que existe uma disciplina espiritual a ser vivida, uma devoção a ser vivida. Infelizmente, nós não estamos desenvolvendo essa disciplina, essa devoção que é diária. Porque se a presença, João, de Jesus é constante, é diária, a nossa percepção deveria ser igualmente constante. Com certeza. E não em momentos onde nós somos provocados a perceber a presença de Cristo. Muitas vezes nós somos provocados quando nós assistimos a uma pregação, um vídeo, quando vamos à igreja ou quando, obviamente, estamos orando a Cristo. Mas Cristo está constantemente ao seu lado, zelando por você, cuidando de você. A consciência que você precisa ter disso é fundamental, porque existe um estado de guerra que vai tentar extrair, retirar a tua consciência das questões eternas. Das questões eternas. Existe um estado de guerra e você precisa batalhar nessa milícia. Se você não estiver consciente de que Cristo está ao seu lado, essa guerra já está perdida, porque você não está reconhecendo a realidade à sua volta. Ele próprio falou, sem mim, nada podeis fazer. Nada. Sabe por quê? O Senhor pode estar ao seu lado, como de fato está exatamente agora. Você pode saber dessa promessa dirigida aos cristãos, mas se você não a vê operando na sua vida, a sua consciência não se estabelece porque você não aplicou fé sobre a revelação. E aí você vai tentar resolver as coisas na sua própria força. E vai dar errado. Vai dar errado. Não tem como, vai naufragar. A tua fé corre o risco de naufrágio se a tua consciência não estiver alimentada pela presença de Jesus Cristo ao teu lado. Um outro modo de nós desenvolvermos a consciência também é a paz que Jesus dá, né? É a percepção dos efeitos dele ao nosso lado. Ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Né? A paz que Cristo te dá é evidência de que Ele está ao seu lado. Você deve buscar essa experiência, reconhecer a presença de Cristo e amadurecer a sua consciência a partir dos efeitos de Cristo na sua vida. Os livramentos, né? Com certeza. Tudo isso são ações de Cristo que robustecem a nossa consciência. Exatamente. Eu estava pensando o seguinte, Renato, talvez possa passar pela sua cabeça o seguinte, mas se Cristo deseja que
se revelar, por que eu tenho que buscar? Vou lhe dar 2 razões. Primeiro, porque a tua busca revela a tua fé na promessa que Ele te deu. Segundo lugar, porque Ele te mandou. Buscai, me eis e me achareis. E me achareis. Se me buscar de todo o vosso coração. Ele promete a revelação da presença dEle àqueles que buscam de todo o coração. Então, buscar-me-eis e me achareis. Depois que Jesus se revelou àqueles 2 discípulos lá em Emaús, assim que eles perceberam que o Jesus ressurreto estava ali diante deles, o que foi que Jesus fez? Desapareceu. Desapareceu da vista deles. É. Não desapareceu dali, só desapareceu da percepção natural deles. Essa palavra é uma palavra importante, Renato. Da percepção natural. A percepção da presença de Cristo é espiritual. É espiritual, é eterna. É uma percepção de realidades que não são da natureza desse mundo. Da natureza dessa nossa criação. Né? Então, naquele momento, Jesus se ocultou. É como Ele está hoje aqui. É desse modo que Ele está ao seu lado. Exatamente. Porém, a presença dEle é real. É real e é ativa. Ela influencia a sua vida. E poderia influenciar ainda mais a depender da consciência que temos dessa realidade. Aconteceu mais ou menos isso com Tomé. Tomé disse, os apóstolos testemunharam a Tomé, o Senhor ressuscitou. Ele falou, se eu não o vir, se eu não colocar o dedo nas suas feridas, o dedo, a minha mão no seu lado, eu não vou crer. Aí o Senhor se revela a ele e diz o que para ele? Coloca aqui. Coloca a mão e fala, não precisa. Felizes são aqueles que não viram e creram, porque esses passam a ter a consciência do eterno operando em seu favor. Querido, essa é a maior experiência que você pode sonhar em ter na sua vida. É você ter a consciência e você interagir com o Emanuel, com o Cristo onipresente, que Ele prometeu estar ao teu lado. A experiência de conversão que você teve, estou levando em conta que eu estou falando com um irmão em Cristo, alguém que foi salvo por Cristo. A experiência de conversão que você teve não foi uma experiência estanque, um evento estanque, um marco na sua linha do tempo. Jesus quer te proporcionar essa experiência constantemente ao longo de toda a sua vida, até o dia em que você vai estar com Ele face a face, olho a olho. Mas você precisa buscar desenvolver consciência dessa realidade. O Cristo onipresente está ao teu lado. Viva essa consciência através da fé e da revelação, e a tua vida será transformada de uma forma que você nunca imaginou. Nós aqui buscamos, na Igreja Batista Desafio, buscamos viver profundamente essa realidade. Venha fazer parte desse movimento de resgate da comunhão consciente com Jesus Cristo, para que haja um testemunho na terra de um Cristo que continua operando assim como começou a operar quando da sua encarnação. Ele prometeu fazer obras ainda maiores através de seus discípulos. E é isso que nós estamos buscando. Coloca aí o seu testemunho de como Cristo tem agido na sua vida, como essa consciência tem sido amadurecida a partir da experiência com o Cristo onipresente. Esse é o nosso propósito, gerar um movimento de fé nessa experiência. Amém. E isso glorifica o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém.